Vamos falar de astrologia para 2024. Eu sei que você já está vendo um monte de vídeo sobre isso e todo mundo fala, meu Deus, 2024 não será um ano fácil. E eu vou ter que confirmar, esse não será um ano fácil. Até porque a gente vai ter uma regência do astro Saturno. E Saturno é o planeta do karma. Saturno não é só o planeta do karma. Saturno é o planeta da responsabilidade, da estrutura, da disciplina. Então é por isso que não é um ano tão simples de se viver. Porque a gente tem essas influências um pouco mais densas. Uma influência de você ter que assumir a sua responsabilidade. E vou te falar uma coisa, tá? O que é o processo de Saturno de karma que a gente fala? É porque ele é muito rápido. Então assim, se você pensou uma coisa, começou a reclamar de alguma coisa, no dia seguinte aquela coisa vai acontecer na sua vida, porque aquilo que a gente reclama, a gente clama, a gente cocria. Então essa agilidade, eu fiz alguma coisa, já tem um retorno rapidamente. Eu não fico esperando ali o processo do universo dar um jeito. Não é rápido, é muito dinâmico. E por isso não será um ano fácil. Porque se a gente focar numa coisa negativa, aquela coisa negativa acontecerá. Mas e aí? E o inverso? Se eu focar naquilo que é positivo, aquilo também acontecerá. Então é lógico que um ano ruim ou um ano bom vai depender de você, de como você está lidando com a vida, como você está lidando com o mundo. Porque tudo vai ser muito dinâmico, tudo vai ser muito rápido. E aí você vai ter que se manter em equilíbrio, assumindo a responsabilidade dos seus atos, da sua vida, dos seus pensamentos e da sua frequência. Preparados? Eu sei que você vai conseguir e eu vou te ajudar, por isso você tem que se inscrever no canal agora. Saturno irá reger o ano, só que ele só começa a reger o ano lá no dia 20 de março, quando a gente tem um grande ano novo astrológico, com a entrada do Sol em Áries. Então calma, que a gente não vai ficar falando dele agora não. Vamos esperar um pouquinho, porque é importante falar de algumas outras coisas enquanto isso, tá? Além de Saturno, Saturno vai ficar o tempo todo em Peixes, que é o signo dos sonhos, da espiritualidade, do nosso inconsciente. Então é interessante que você vai ter que ser responsável pelos seus sonhos ao longo do seu ano, do seu querer, da sua vontade, do seu desejo. E olha, para quem assistiu o vídeo lá do tarô, ó como bate com o que eu tinha falado lá. Então vai lá ver o vídeo, porque tem muita coisa que vai bater aqui, ó. A previsão de tarô e a previsão astrológica estão casando muito próximas. Então esse processo de Saturno é importantíssimo você entender qual é o meu sonho, eu vou assumir a responsabilidade de buscar esse sonho. Então é importante colocar isso para ti. Mas de Saturno a gente vai falar mais lá perto do Ano Novo Astrológico. Esse vídeo eu vou falar sobre quatro trânsitos que podem mudar sua vida. Trânsitos astrológicos, lógico, não é o trânsito da sua casa, não, da rua, da avenida. É trânsitos astrológicos que vão mudar sua vida em 2024. Então já fica aí que eu já vou lançar o primeiro, hein? Plutão vai chegar em Aquário. Logo no comecinho do ano ele já vai ali apontar em janeiro para Aquário. Eu vou colocar as datas aqui, porque eu vou ficar falando de data para não parecer um calendário. Mas ele vai ficar em Aquário, vai ficar até quase lá no final do ano, né? Depois ele fica um pouquinho lá em Capricórnio e depois ele vai voltar para Plutão, onde ele vai ficar uma boa temporada ali de 20 anos. Então entenda, gente, que esse processo de Plutão em Aquário é uma grande revolução, porque é um planeta que demora de ciclo a ciclo, de signo a signo. Plutão em Aquário representa a morte do velho, a morte daquilo que não faz mais sentido, a morte de uma era social. Também tem contextos aqui muito importantes de revolução tecnológica, o quanto a tecnologia realmente vai impactar nossas vidas. Lógico que isso a gente vai ter durante 20 anos, então a gente tem 20 anos pela frente, onde a nossa vida vai mudar completamente, impactada pela tecnologia, pelo conceito de comunicação e como que a gente vive em sociedade conectadas com esse processo tecnológico. Mas em 2024 a gente vai ter um grande avanço dessas situações de IAs. As IAs vão estar movimentando a nossa vida e vão começar a chegar no nosso cotidiano. Não é só para quem está trabalhando no computador, não. Então a gente vai ter acessórios, situações que a gente vai começar a conviver como se fosse a coisa mais normal do mundo, né? Hoje eu vejo a minha avó mandando um WhatsApp, mandando uma mensagem de áudio lá com seus 80 e muitos anos e acha aquilo muito normal. E a gente vai trazer esse processo dessas IAs vivenciando esse mesmo processo
processo, né, no cotidiano. Então a gente vai ter essa revolução. Mas entenda que a gente pode ter rompimentos de sociedades, complicações sociais em cima disso, né? Porque Aquário também fala um pouco desse processo do coletivo e individual. Coletivo e individual. Então a gente pode ter algumas dificuldades aí, movimentos, revoltas. Então a gente vai ver um pouco mais disso nas ruas. E isso vai ser natural para a gente conseguir fazer as mudanças que são aquelas coisas mais arcaicas. A gente está aqui trabalhando por um processo de evolução e os arcaicos vão ter que se quebrar para criar um novo. Lá no dia 24, dia 20 do 4, a gente vai ter uma grande conjunção, que é a conjunção de Júpiter com Urano, tá? Lógico que eu tô falando no dia 20, mas essa conjunção ela vai ter ali 2 meses antes, 2 meses depois, a gente já vai ter essa energia fluindo. Esses dois planetas vão estar em Touro, o signo da estrutura, do trabalho, né? Todo aquele processo que vocês já conhecem do signo de Touro. E aí o que acontece? A gente vai ter um planeta de expansão, um planeta de revolução, um planeta de inovação, tudo isso aonde está ligado ao contexto de trabalho, de arado, de casa, de família. De família aqui, não estou falando do contexto antigo, no contexto de cuidar da sua família, mas estou falando da estrutura ali, de ter uma família, de ter uma casa, de ter para onde ir, de países. Então, gente, conjunção normalmente é muito positivo, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque nesse processo de conjunção, tudo vai ser um extremo. A gente está falando de expansão, revolução, inovação, e temos que tomar cuidado sim com mudanças de contextos de terra. Então as guerras são bem preocupantes nesse processo, tá? Vou bem ser sincero aqui. Guerras, mudança do nosso mapa mundi, como a gente entende hoje, pode ocorrer nesses períodos, tá? Então a gente tem que ficar bem atento, tomar cuidado, porque isso tem uma tendência a acontecer, mas também das estruturas de trabalho, tá? Como eu já falei de IAs em tecnologias, né? Quando a gente falou ali de Plutão entrando em Aquário, aqui as IAs podem mudar o seu trabalho, a forma que você trabalha. E aqui a gente pode ter bastante conceitos de novos empregos surgindo, mas também a gente tem esse processo de desemprego por causa da tecnologia, por causa da inovação. Então vamos ter essas duas situações. No processo pessoal, é importante você entender que talvez esteja na hora de você criar aí novas funções, novas habilidades, para que você abocanhe essas novas oportunidades, essas novas vagas que vão surgir com o avanço da tecnologia e não fique parado no tempo ali desempregado sem conseguir fazer um movimento. A gente ainda tem algumas coisas que são interessantes aqui. A gente tem um fortalecimento das criptomoedas. Eu acho que isso aqui pode ser uma grande revolução. Então a gente vai ter algumas novidades surgindo nesse processo, principalmente econômicos, tá? A gente vai ter também novidades surgindo no ramo da alimentação, da forma de se alimentar, da forma de criar esse processo dessa agricultura, porque temos outras conjunções que também vão mudar esse processo, mas aqui a gente entende que vai ter uma revolução agrícola, então pode ser que consiga fazer mais alimentos, mudanças na forma de fazer alimentos. Então tudo isso pode ter inovações positivas, mas uma coisa que é interessante aqui é esse processo econômico, tá? A gente vai falar mais de economia daqui a pouco, mas esse processo econômico é muito importante você se preocupar, talvez, mas não num processo negativo, mas trazer uma atenção. A gente está tendo uma revolução. A astrologia está mostrando que a nossa moeda pode ter uma revolução, a forma que a gente lida com a moeda. Talvez a gente já lide com a moeda de uma forma totalmente eletrônica, né? Mas a gente pode ter isso potencializado. Por isso que eu falo das criptos, que podem ter um grande avanço, um surgimento de uma nova cripto, uma regularização, não entendo muito bem ainda, mas tem essa conexão de evolução dessa moeda virtual, ou uma unificação cada vez mais forte de moedas virtuais, ou criação de moedas novas, mas que sejam só virtuais, ou que envolvam só países. Isso a gente já está vendo aqui no contexto do BRICS, poder acontecer. Então a gente entende que existe um diálogo, uma movimentação, mas que isso tem uma tendência de se materializar. Só que a gente também pode ver o movimento de moedas antigas que eram fortes caírem e moedas novas subirem. Então fique bem atento a isso, hein? Porque as coisas estão mudando aí. Um Saturno em quadratura com Júpiter, a gente vai ter dois momentos deles ao longo deste ano. Júpiter já é um dos atores principais, na verdade Saturno já é um dos atores principais desse ano, então a gente tem que ficar bem esperto o que vai acontecer ali com esse planetinha, né? Com esse ator aí, o que está acontecendo. Então a gente vai ter uma quadratura deles no 19/8, tá? Depois a gente vai ter lá no final do ano, no dia 24/12.
Então, essas duas quadraturas, entre um planeta de responsabilidade, de karmas, que já está regendo o ano, que é Saturno, e Júpiter, que é um planeta que expande tudo, que traz esse processo de crescimento, a gente tem que tomar muito cuidado, porque uma quadratura é um aspecto negativo. É um aspecto que não é positivo para a gente. É um aspecto que é desafiante, de conflito entre essas duas energias. O que a gente vai sentir aqui? A gente pode ter uma mudança no contexto econômico. Por que eu estou falando isso, né? Porque Júpiter já estar em Gêmeos. Entende isso? E a gente vai ter Saturno nessa quadratura que vai estar lá em Peixes. Então a gente vai entender que tudo aquilo que é coletivo, aquilo que a gente vai comunicar, aquilo que a gente quer que as coisas tenham esse fluxo de movimentos, vão ficar um pouco mais parados se a gente não assumir a responsabilidade. No processo interno, o que vai ser isso? Você vai ser lançado a assumir responsabilidades que você não está preparado. E isso pode ser assumir uma vaga de emprego que você não imaginava que você tinha que assumir, e aí você não sabe muito bem como fazer aquilo, vai ter que aprender um pouco na correria. Isso pode ser um contexto aí de um filho que surja, você fala, meu Deus do céu, você pai, será que eu estou preparado? Você mãe, será que eu estou preparada? Então isso pode surgir. Ou uma situação dentro de uma família que você vai ter que cuidar de alguém. Então assim, isso tudo podem surgir nesses processos, dessas quadraturas. Mas um aspecto mundial, e principalmente aí, quando a gente entende nesses players que existem, quando eu falo players, são os países, quem são os principais, né, países do mundo, tudo isso pode criar várias alterações. A gente pode ter uma quebra de grandes países que são hoje, que estão norteando o nosso mundo há muito tempo, e pode ter o fortalecimento de um novo país. Isso já está acontecendo um pouco, mas isso vai ficar muito explícito, isso vai ficar muito visual, até no contexto de poder, quando a gente pensa no poder político, quando tiver que negociar situações com a ONU ou situações com outros países, tá? Para o contexto do Brasil, não acho negativo, tá? Eu acho que esses aspectos são bem positivos. A gente vai ter situações internas que vão ser bem complicadas no contexto de ainda não ter uma maturação ou uma maturidade, né, nos nossos contextos políticos. Isso vai criar várias confusões ali, dinheiro vazado, e isso tudo a gente vai encontrar, vai visualizar algumas crises, principalmente ali no Congresso, onde os deputados estão com muito poder financeiro. Isso ali vai ter um grande problema, uma grande visualização e grandes holofotes em cima disso, inclusive algumas coisas de corrupção podem surgir ali, principalmente próximo dessas datas, mas a gente mundialmente vai ter uma visibilidade cada vez melhor, e a gente vai perceber que o Brasil vai ser um grande player dessa nova era. Então assim, a gente já começa a enxergar isso já no ano que vem, em agosto, a gente já começa a ter essa visão. A gente vai ver que a gente vai estar falando numa situação muito importante, vai ser influente muito nisso, e no final do ano existe muita poder em cima da fala do Brasil, assim como de outros países que estão aí em emergência. Uma das coisas bem interessantes que eu acho que vai ser o processo de Júpiter saindo de Touro e entrando no signo de Gêmeos, né? Eu acho que vai ser muito favorável para as pessoas que trabalham com vendas, comércios, para quem quer trazer uma imagem nova, para a comunicação em geral. Então eu acho que a partir ali de maio a gente já vai ter grandes mudanças nos nossos processos de comunicação, né? E como a gente tem muito movimento tecnológico acontecendo ao longo do ano, a gente provavelmente vai ter essa junção de tecnologia e comunicação, e a gente vai trazer aí novidades nesse processo, tá? E eu falo, talvez possa surgir novas redes sociais, cair de redes sociais que já existem, mas que vai perder a graça, e outra vai ser muito mais fortalecida, ou vai se criar uma nova rede social, ou fortalecimento e mudança dessa rede social que vai interferir diretamente na nossa comunicação cotidiana. Olha quanta coisa está acontecendo, gente. Então é um ano onde a gente entende que vai ter grandes mudanças, sim, tá? Ao mesmo tempo, o mercado comercial, quando a gente fala em Júpiter, tá, entrando em Gêmeos, pode ter grandes avanços e mudanças, e rapidez e agilidade. Isso é interessante, tá? Ao mesmo tempo, os processos diplomáticos ficam ali em uma certa crise, tá? Porque todo mundo vai querer ser muito diplomático, mas ninguém vai estar chegando em nenhum lugar. E talvez isso vai ter a interseção aí, mais naquele processo de agosto, mais naquele processo dessa quadratura de Saturno e Júpiter lá em agosto, e depois lá no final do ano, em dezembro, aí a gente vai ter essas resoluções acontecendo.
tá? Então, acho que é bem interessante esse processo aí. Geminianos vão ter grande visibilidade nesse processo, todo mundo tem aspectos positivos em Gêmeos também, tá? Uma outra situação é que os piscianos também aí estão na rodada, então piscianos vão ser colocados em xeque. Essa é a realidade, tá, piscianos? Eu sei que não é fácil isso, mas vai ser. Vocês vão ficar em xeque, vão ter que se conectar muito com a sua espiritualidade, mas se vocês trazerem equilíbrio, vai ser muito de avanço. Mas se vocês começarem a balancear, ficar com medo, tá? A vida vai vir com tudo, tá? Com tudo mesmo. Então acho que são os signos que a gente vai ter mais movimentos. Mas eu não tô falando só dos signos, gente. Todo mundo tem esses signos lá no mapa astral. Então é importante entender como que é o seu mapa e entender aonde estão esses signos. E aí você consegue trazer um equilíbrio para essas áreas da sua vida, tá bom? Ó, Mercúrio retrógrado e eclipse, eu vou fazer um vídeo só de Mercúrio retrógrado e um vídeo só de eclipses do ano de 2024, só que eu vou colocar lá no comecinho do ano, lá na primeira ou segunda semana de janeiro, a gente coloca isso para vocês entenderem esse processo também. Aqui tem já o banho, já tem cor, já tem vários vídeos importantes, o tarô. Eu ainda vou fazer uns rapidinhos de cada área para que a gente consiga entender melhor como que vai ser esse fluxo do ano de 2024, tá? As ferramentas estão aí para você trabalhar da melhor forma no ano de 2024, tá? Lembrando, se quer marcar uma consulta de tarô, tem que marcar, é só entrar em contato aqui comigo, mas aproveitem, é um ano que pode ser o pior ano da sua vida, mas pode ser o melhor ano também. Ah, tem o kit vibracional aqui para você conectar com a energia de 2024. Corre lá e faz isso, compra isso, que é muito importante para ti. Beijo.